diferente. Nós vamos ceiar hoje, porque hoje é o primeiro culto do ano, né? E então a gente vai servir a Santa Ceia. E eu vou servir agora, vou servir no início, porque como provavelmente não venha mais ninguém, e talvez a Úrsula tenha que sair um pouco antes do culto, que ela vai trabalhar, ela é trabalhadeira agora. E aí a gente vai servir a ceia antes, a gente ceia juntos, e depois a gente dá início à palavra, tá bom? Então, eu vou pedir para minha digníssima esposa servir a ceia. Amém? Todos pegaram? Hoje está quente, né? Misericórdia. Amém? Cadê o Vitor? Amém, irmãos. Gente, vamos ficar de pé? E vamos cear ao Senhor. A Tata está online? Ela, por enquanto, ela não entrou. Ela estava na outra. Quer contar para ela o mistério de Deus. Alguém mandou um ato para mistério ela. de Deus. Alguém mandou um ato para ela. Vai ficar gravado. Então, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, o apóstolo Paulo está falando, né, aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu no corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Bom, todos sabem, mas muitas vezes a gente entra numas de ficar examinando se podemos ou não comer, ou se podemos ou não beber. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Ele não está falando, ele fala para o homem examinar a si, para ver se ele tem consciência do corpo de Cristo.
nós, por nós mesmos, nós não temos direito de ceiar. Esse é um direito conquistado por Cristo para nós. Então muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu preciso estar completamente alinhado a Deus para ceiar. Não, na verdade, se você não come, não bebe, você não tem parte com aquele que partiu o próprio corpo e derramou o próprio sangue. Então a gente come e bebe para fazer parte com Cristo, para que o DNA de Cristo seja compartilhado conosco. Então a ceia, mais que material, ela é espiritual. Todas as vezes que a gente come e bebe o sangue, a gente come e bebe para que a gente faça parte dele, para que a gente compartilhe o DNA dele. E a partir deste compartilhar de DNA dele, a nossa vida vai morrendo e a dele vai vivendo em nós. Então a consciência do corpo é essa. Você tem consciência de que Cristo morreu na cruz para que você fosse novamente reconciliado com Deus Pai? E todas as vezes que você come e bebe, você tem um pouco mais do DNA de Jesus em você? É essa consciência que a gente tem que ter. Não é, eu sou digno ou não, porque nós não somos dignos. Amém? Então vamos cear, comamos o pão. Bebemos o vinho. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor sacrificou o seu Filho para que nós pudéssemos ter comunhão contigo novamente. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nos permitir cear contigo. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém? Pode se assentar. Bom, estamos felizes, né? Tá feliz aí? Sim. Estamos em um pequeno grupo aqui, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Eu não queria dar spoiler não do que a gente tem entendido como famílias sobre qual vai ser esse ano para nós, mas eu vou ser obrigado a dar spoiler. Meus pastores, vocês me perdoem, mas vocês estão viajando, né? Eu estou aqui trabalhando, então eu vou dar spoiler. Mas, bom, põe um fundo aí para mim, por favor, meu amigo. Jesus. Mas assim, bom, como famílias do avanço, a gente está caminhando aí quase 6 anos, eu acho. E a gente sempre trabalhou muito a identidade de família, né? Então, a gente é família, né? Então, inclusive eu quero falar para quem puder depois que tudo acabar, se quiser ficar aí, a gente vai dar um jeito de fazer um macarrão aí, né, Natália? Amém, Natália. Deus abençoe, Natália. Aleluia. E comer um pouquinho, ter um pouco de comunhão, então se você puder ficar, fique com a gente, pra gente cear, comer junto e bater um papo. Então a gente sempre trabalhou muito essa identidade familiar, então a gente sempre comeu na mesa, a gente sempre bateu papo, né? Agora que a casa é maior, a galera vem, dorme aqui, vem no sábado, então vem na sexta, então o filho mora aqui, entendeu? Tem bom que vem morar aqui. Mas a gente sempre trabalhou muito essa identidade familiar, a gente cresceu muito nisso. Então a gente não só desenvolveu família na igreja, como a gente desenvolveu família nas casas. Então a gente, mais que tudo, é família nas casas. E é família na igreja. Mas o Senhor começou a falar com a gente no final do ano passado que Ele queria ressaltar a nossa outra identidade, que é o avanço. Então são famílias que avançam, famílias do avanço. Então Ele queria ressaltar essa nossa outra característica a partir deste ano. Então nós cremos e entendemos que esse ano será um ano de avanço para todos aqueles que compartilham do nosso DNA. E aí, por que eu falei que é um mistério se a Tabata estivesse ouvindo, né? Porque
Na reunião de final de ano que a gente fez, o último culto do ano, o último culto não, o ano novo, né? A gente pela primeira vez passou aqui junto na igreja e tinham 12 pessoas. E 12 pessoas é o número dos 12 apóstolos, é o número de governo, né? 12. Isso contando os adultos, tá? Contando com os adultos, 12. E hoje temos 12 pessoas aqui no primeiro culto do ano. Então Deus está falando alguma coisa, né? A gente não é místico, mas a gente acredita que o Senhor fala por sinais, tá bom? Então Deus está comunicando alguma coisa para nós. Amém? Então, nesse primeiro culto do ano, eu estava ouvindo algo do Senhor já desde o ano passado. Algo estava queimando no meu coração. E há 2 semanas atrás, a Tato e o Fê foram viajar, foram descansar uma semaninha. Eles perguntaram se eu podia ficar responsável por abrir o culto, né, no início do ano. E eu fui buscar o coração do Senhor para entender o que o Senhor queria falar com a gente nesse primeiro culto. E o Senhor estava falando comigo sobre obediência. Estava falando muito forte comigo sobre obediência. Então eu vou falar hoje sobre obediência. Mas antes de começar a entrar no que eu quero falar hoje, eu queria dar alguns recados espirituais para nós. Então, ano de 2020, ele foi um ano de espremer uva. Foi um ano de pisar nos lagares. Foi um ano que o Senhor pisou nos lagares para que a gente desenvolvesse um vinho novo. Uma intimidade maior com o Espírito. Então, a gente mencionou, talvez como nunca antes na famílias, muito o Espírito Santo. A gente mencionou muito o Espírito Santo. E o Senhor me deu uma canção que falava que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho no Espírito. A gente entoou essa canção muitas vezes aqui, juntos. E foi um ano também que o Senhor, Ele espremeu o fruto da oliveira. Ele espremeu a azeitona. Então muita gente aqui foi esmagada. Muita gente que está aqui foi espremida, foi esmagada pelo Senhor. Para quê? Para que a gente produzisse um bom azeite. Para que a gente produzisse óleo. E qual é a função do óleo? O óleo simboliza a unção. Mas o óleo também mantinha as lamparinas acesas. Então todo o óleo que Deus produziu em nós em 2020 servirá para que a nossa chama continue acesa em 2021. Então tudo aquilo que Deus espremeu em você e você produziu um bom óleo, um bom azeite, isso manterá a sua lanterna acesa, a sua lâmpada acesa. E lembra quando Jesus cita 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes? As imprudentes eram aquelas que não reservaram o óleo. Ou seja, elas não pegaram as circunstâncias que elas viveram, elas não produziram óleo suficiente para que quando o mestre viesse, elas estivessem com as lâmpadas acesas. E na hora que o mestre vem, elas saem correndo para comprar. Então, a boa notícia é que se o Senhor te espremeu e você entendeu por que Ele te espremeu em 2020, você produziu óleo, você tem óleo para 2021. A má notícia é que se você não produziu óleo, talvez você não tenha óleo suficiente para 2021. Mas eu acredito que todos que estão aqui, eles foram forjados pelo Senhor em 2020. Cada um em uma área específica. 2020 para mim foi um ano difícil. Foi um ano de grandes resoluções e foi um ano de uma das minhas maiores perdas. Perdi minha mãe em 2020. Numa semana para mim extremamente decisiva. Eu tinha que tomar uma das decisões importantes da minha vida e a minha mãe estava falecendo na semana em que eu precisava tomar uma decisão. Eu não tinha nem cabeça para pensar qual a decisão que eu tinha que tomar naquele momento. Eu não conseguia discernir em Deus o que eu tinha que fazer. Eu só fui. Eu só fiz. Mas eu entendo que isso me tornou mais forte para 2021. Por quê? Porque nesse ano de 2021 o nível aumentou. O
nível aumentou. Então, por que eu vou falar sobre obediência? Porque a nossa obediência nos levará ao lugar que Deus quer que cheguemos. E se a gente não entender isso e não se mover nisso, a gente vai perecer. Então não é uma palavra de juízo, é uma palavra de alerta para nós. O nível subiu. O nível subiu. A entrega que a gente tinha em 2020 não vai ser suficiente para 2021. A gente vai ter que elevar o nível da nossa entrega. Porque senão a gente vai perecer. A gente tem ouvido de vários profetas que as coisas elas não vão melhorar como a gente está pensando. E na verdade não é para a gente ter medo disso. É para a gente confiar ainda mais no Senhor, que Ele vai cuidar de nós. Então, existe aquele ditado que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Muita gente quebrou em 2020, muita gente ficou bilionária em 2020. Muita gente caiu em 2020, muita gente voltou para o Senhor em 2020. Tinha várias pessoas que estavam desviadas do Senhor em 2020 e voltaram, retornaram para a casa do Pai. Então, existe uma voz ecoando no reino do Espírito. E essa voz está chamando os filhos de volta para a mesa. Essa voz está chamando os filhos de volta para a mesa. Existe um soar de shofar tocando. E essa voz, e esse soar de shofar está chamando os filhos de volta para a mesa. O pai está falando, venham filhos. Venham filhos, na mesa existe lugar para vocês. Na mesa existe provisão para vocês. Não comam mais as migalhas que caem da mesa. Se assentem na mesa para comer do banquete que eu tenho. A mesa do Senhor tem um banquete posto. Então a gente precisa, de fato, se assentar nesse lugar. Então, como falar de obediência sem citar o pai da fé? Então, um dos homens mais obedientes da Bíblia, e por isso ele é chamado de pai da fé, por quê? Porque a nossa obediência, ela aumentará a nossa fé progressivamente. Então, quando o Senhor te pede algo, e você obedece o Senhor naquilo, a tua fé aumenta. Então, Abraão é o pai da fé. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz: então o Senhor veio a Abraão, ele era Abrão ainda, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Então a gente conhece a história de Abraão. Abraão, ele é filho de Terá, ou Terã. E Abraão, ele vem da linhagem de um homem chamado Sete. Então, a gente sabe, Adão e Eva tiveram 2 filhos a princípio, Caim e Abel. Caim mata Abel, ele é amaldiçoado, vai para as terras do Oriente, e a partir daquele momento, Deus não começa a contar a linhagem de Jesus através de Caim. Nasce um outro filho, que é Sete, que é considerado o perfeito. E através de Sete, o nome do Senhor começa a ser invocado novamente. E a linhagem de Jesus vem contando daí. Então a linhagem de Jesus ela vem através de Sete. Então Terá é da linhagem de Sete. Abrão é da linhagem de Sete. A linhagem em que Deus novamente passou a ser invocado através de Sete. O nome do Senhor passou a ser invocado novamente por conta de Sete. Mas interessante que mesmo sendo da linhagem de Sete, Terá, ele não era um homem temente ao Senhor. Ele tinha diversos deuses ali. Tinha diversos ídolos. E Abraão nasce nesse contexto. Então nasce num contexto onde existiam vários ídolos ali. Mas o que eu acho muito interessante é que a Bíblia diz no capítulo 12 que o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo,
e eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como orientar ao Senhor. Isso eu acho muito interessante. Como que um homem que não conhece o Senhor intimamente, ouve uma voz e de bate pronto vai. Obedece ao Senhor. Então eu vejo aqui uma obediência radical. Ele não titubeou. Ele não questionou a Deus. Mas para onde eu vou? Deus disse para ele, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele simplesmente saiu. E muitas vezes Deus está falando para a gente, vai para a terra que eu te mostrarei. A gente quer saber aonde é a terra, quantos dias a gente leva para chegar na terra, quanto a gente vai gastar para chegar na terra, quem vai estar na terra, a gente vai ter inimigos na terra. Mas Deus não está falando isso. Entende? Deus está falando, vai lá. Vai. Eu vou te mostrar a terra. Vai lá. O que você pode saber é que eu vou abençoar você. Você vai ser abençoado lá. E as pessoas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. Por quê? Porque elas estão indo contra a minha vontade na tua vida. Então a gente não precisa temer nem o nosso inimigo. Por quê? Porque Deus está vendo quem são os nossos inimigos. A verdade é que os nossos inimigos, muitas vezes eles vão servir de teste para nós. Eles vão servir de maturação para nós. Os momentos que a gente mais cresce são os momentos que a gente é perseguido. Quando está tudo bem, a gente às vezes estagna. A gente para. Mas quando a gente está sendo perseguido, quando a gente está sofrendo perseguição, ou quando a gente está sofrendo alguma intervenção maligna, a gente cresce. Por quê? Porque a gente tem o Senhor como nosso refúgio. A gente tem o Senhor como aquele a quem a gente tem que buscar. Então a gente cresce em intimidade. A gente cresce em conhecimento de Deus. Qual é a recompensa da obediência? A recompensa da obediência é o Senhor. Vocês cantaram, né? Como é mesmo? A primeira vez que eu ouvi essa música, vocês cantaram? Da recompensa é Jesus? Mas como que é aquela parte que vocês falam? É colocar a esperança na eternidade? Como é? A eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A minha recompensa é essa. Então, a recompensa sempre é o Senhor. Sabe? Mais legal do que possivelmente andarmos em ruas de ouro na Nova Jerusalém vai ser ter o Senhor como nosso presente. Alguns estão pensando, nossa, a gente vai para os céus. Eu não penso nisso. A Nova Jerusalém desce, tá? Mas a gente vai para a Nova Jerusalém e as ruas serão de ouro. Isso não importa. Se o Senhor não estiver lá, não importa se a rua é de ouro, se a rua é de rubi, se a rua é de diamante, se a rua é de esmeralda. Não interessa. Não importa. Então, a recompensa da obediência é o Senhor. A nossa intimidade aumentará com Ele. E Ele passará a compartilhar conosco o coração dele. Então, o fruto, assim, a obediência é sempre um teste. Você sabia disso? Quando o Senhor te pede algo e você obedece, Ele está testando o seu coração. Quando você obedece Ele fala, legal, Ele merece a minha confiança. Ele é alguém que eu posso confiar. Ela é alguém com quem eu posso contar. Lá em Gênesis 18, no versículo 7. O Senhor, Ele novamente... Então, todo mundo conhece, né? Gênesis. Todo mundo conhece a história de Abraão. Então, ele foi um homem que foi crescendo diante do Senhor, porque ele foi obedecendo progressivamente a Deus. Lá em Gênesis 18, no capítulo 7, eu acho muito interessante isso. Acho que eu marquei errado, gente. Marquei errado. Vamos lá. 18, 20. Ah, tá. É 18, 17. Então aqui,
o Senhor está falando. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Então aqui, Deus ele está pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é fruto da linhagem de Caim. Um dos homens que trabalharam a fundação de Sodoma e Gomorra foi Nimrod, que é descendência direta de Caim. Deus, ele está pensando em destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado daquele povo chegou às alturas, chegou às narinas de Deus. Deus estava cansado de Sodoma e Gomorra e ele falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas olha o que Deus fala, isso é maravilhoso. 17, então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça ver sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. São tantos e expressivos. O seu pecado é por demais grave. Então, aquilo que eu falei, ao momento em que vamos obedecendo a Deus, a nossa intimidade com Ele vai aumentando e Ele começa a compartilhar conosco o desejo do coração dele. Ele começa a revelar para nós o nosso coração. Então, você quer medir o seu nível de intimidade com o Senhor? É discernir se Ele te conta segredos ou não. Você consegue sentir o coração de Deus? Você já se entristeceu por uma causa de Deus? Você já chorou por algo que Deus estava chorando? Você já se entristeceu por algo que Deus estava entristecido? A gente precisa medir o nosso nível de intimidade com o Senhor desse jeito. Não é o quanto a gente conhece das Escrituras, é o quanto Deus compartilha o coração dele conosco. Isso vai revelar o nosso nível de intimidade. Jesus andava fazendo o que o Pai fazia. Jesus falava aquilo que ouvia o Pai falar. Isso revelava o nível de intimidade de Jesus com o Pai. Não era o quanto ele conhecia das Escrituras. E Jesus era versado nas Escrituras. Jesus era conhecedor da Torá. Mas isso não media o nível de intimidade dele. Nicodemos era um homem também versado e letrado nas Escrituras e não tinha intimidade nenhuma com Deus. Deus não compartilhava o coração dele com Nicodemos, mas compartilhava com Jesus. Ah, mas Jesus era filho de Deus. Nós também somos. Nós também somos. Então, Deus, por isso que eu falei que em 2021, o nível aumentou. O nosso nível de intimidade tem que ser maior do que 2020. O nosso nível de relacionamento com Deus tem que ser maior do que 2020. E eu não falo sobre ler mais ou orar mais, mas eu falo sobre sacrificar mais. Eu não penso que ler 10 capítulos da Bíblia é muito mais importante do que você ler apenas um e assimilar aquele um que você leu. Não é quantidade, é qualidade. Não é a quantidade que vai revelar o nosso nível de intimidade, é a qualidade da nossa intimidade. É aquilo que eu falei, é o coração do Senhor. Então, lá em Gênesis 22, o nível aumenta para Abraão. Capítulo 22, no verso 22. Então, o Senhor, Deus lhe ordenou, de novo, ordenou. É uma ordem. Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes
que eu te indicarei. Então a gente conhece a história. Abraão, ele se torna pai de Isaac com 100 anos. Ele foi muito abençoado. Quando ele sai da casa da parentela dele, ele já era um homem com muitos bens, mas o Senhor abençoava ele ainda mais, então ele foi adquirindo cada vez mais bens. Ele era um homem extremamente abençoado. Mas qual é o problema de Abraão? Abraão não tinha filho. Não tinha filhos. E ele um dia questiona a Deus: Senhor, eu sou um homem muito abençoado por ti, eu sou um homem que tenho muitas posses, tenho muitas coisas, porém eu não tenho nenhum filho. Um servo da minha casa será herdeiro das minhas coisas. E Deus fala para ele: não, você vai ter um filho, e através desse filho todas as gerações serão abençoadas. Abraão, daquele jeitinho brasileiro que a gente sabe, né? Ele engravida a escrava Agar. E na verdade a gente tende a dar o nosso jeitinho brasileiro quando a gente não tem paciência de esperar aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Ele disse que faria. Então, quando Deus diz que vai fazer algo, Ele vai fazer algo. E sim, Ele pode contar com você para fazer algo, como Ele pode fazer algo sem você. Deus pode enriquecer você amanhã, se Ele quiser, fazer um pix cair na sua conta. Estou orando por isso, cai um pix errado na minha conta de 3 milhões. Ai que... Mas Ele pode me fazer enriquecer trabalhando também. E não tem problema. Entende? O importante é meu coração estar alinhado ao Senhor e eu estar no lugar onde Ele quer que eu esteja. Então Ele fala: filho, você vai trabalhar todos os dias lá, vai levantar 6 da manhã, vai trabalhar e você vai ficar rico assim. Não tem problema. O importante é o meu coração estar no lugar onde eu obedeça ao Senhor. E eu não dê o meu jeitinho brasileiro. Sabe, às vezes a gente acha, eu não sou contra, tá? Deixando bem claro, que a gente vai enriquecer fazendo a faculdade, a pós-graduação, o MBA, enfim. Tem um monte de gente que não tem o fundamental e está rico. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Entende? Não quer dizer nada. O importante é obedecer ao Senhor, estar no lugar onde Ele quer que eu esteja, fazendo aquilo que Ele disse para fazer. Então, a gente muitas vezes quer dar o jeitinho brasileiro. E qual o problema do jeitinho brasileiro? O problema é que as consequências daquilo que a gente fez sem Deus ficarão. Deus não sumirá com as consequências. Então, Deus não disse para Abraão engravidar Agar. Abraão ouviu a sua esposa. Engravidou ela, ele não foi consultar Deus. Ele não ouviu de Sara: olha, eu te dou a minha serva, você engravida ela e ela me dará um filho. E ele foi consultar o Senhor: Deus, mas está tudo bem isso aí? Ele não foi consultar Deus, ele foi lá e engravidou a mulher. Eu penso algo sobre isso. Eu penso que cada um é atraído e engondado pela concupiscência da sua própria carne. Eu penso que Abraão já estava olhando Agar de rabo de olho, e Sara foi lá e ofereceu ela, ele foi lá e engravidou ela. Mas isso gerou uma consequência. Gerou um filho da escrava, um filho por qual Deus não abençoaria todas as nações da terra. E a gente vê uma inimizade entre Ismael e Isaac até hoje. Os muçulmanos e os israelitas. O povo vive em guerra lá. Por conta de uma desobediência de Abraão. Deus não pediu para ele engravidar Agar. Deus disse que ele seria pai através de Sara. Então beleza, Sara ela tem um filho com 90 anos, Abraão com 100. E agora Deus está pedindo para ele matar o único filho. Matar o filho a quem ele muito ama. Eu acho muito legal isso de Deus, porque é desse jeito que Deus faz com a gente. Você tem lá na sua conta R$100, Deus fala assim: vai lá e sacrifica esse 100. Mas Deus, só tenho 100, mas é o 100 mesmo que eu quero. Deus, eu só tenho um tênis, é esse mesmo que eu quero. Deus, eu só tenho um carro, é esse mesmo que eu quero. É tudo o que você tem. Aquilo que você muito ama que precisa ser sacrificado no altar do Senhor. Por quê? Porque aquilo que a gente muito ama pode facilmente virar o nosso ídolo.
Então Deus deixa muito enfático. Vai lá, sacrifica o teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Deus deixa muito enfático. Você ama muito, é por isso que eu quero que você vá lá e mate ele. Mas Abraão era um homem obediente a Deus. Então o que ele faz? Ele prepara todas as coisas e vai. Prepara a lenha, prepara o cutelo, prepara os servos para ajudar a levar até lá. Pega o menino, vai, 3 dias de caminhada, chega em Moriá, vai lá, sobe o monte, fala para os servos ficarem lá, que ele ia adorar a Deus, ou seja, sacrificar o próprio filho para Abraão naquele momento era adoração a Deus. A obediência de Abraão era adoração a Deus. Ele ia matar o próprio filho e estava chamando isso de adoração. Esperem aí que nós vamos ali adorar a Deus e quando terminarmos, voltaremos. Interessante que ele fala, voltaremos, não voltarei, né? Voltaremos plural, ele foi sozinho com o menino, ou seja, ele tinha certeza que o menino voltaria com ele, não sabia como, ele não questionou a Deus acerca de como Deus faria, mas ele sabia que Deus faria. Por quê? Porque por intermédio dele, todas as gerações seriam abençoadas. Deus já tinha dito que era por intermédio de Isaac, ou seja, Deus não mente. Não seria por intermédio de Ismael, seria por intermédio de Isaac. Então Abraão sabia que Deus faria. O autor de Hebreus diz que a fé de Abraão era tão grande que ele sabia que se ele matasse o menino, Deus ressuscitaria. Isso é louco. E até esse momento aqui, você não vê nenhuma história de ressurreição. Depois você vê. Até esse momento não. Então, ou seja, a relação íntima de Abraão com Deus era incrível. Então, vamos lá. Ao passo que a gente caminha em obediência, a nossa sensibilidade em Deus ela vai aumentando. A gente fica mais sensível. A gente ouve com mais facilidade. A gente sente com mais facilidade. A gente discerne com mais facilidade. Então, beleza. Deus mandou matar. Lá em 22:10... Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. 11. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Olha que interessante. Deus manda Abraão matar o menino, agora o anjo do Senhor está falando para Abraão não fazê-lo. Ou seja, a nossa obediência gera intimidade com Deus, a nossa intimidade é ouvidos sensíveis. Se Abraão não fosse íntimo de Deus, não fosse sensível, ele não ouviria o anjo falando com ele, ele teria matado o menino. Então a gente precisa ter ouvidos sensíveis ao Senhor. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que espalha pelas areias do mar. E tua descendência conquistará as cidades e todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos seus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Mais uma chave sobre a obediência. Quando nós obedecemos o Senhor, a gente não colhe apenas na nossa própria vida. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos colherão a nossa obediência ao Senhor. Olha o que o versículo 18 está dizendo: por teu intermédio, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porque você me obedeceu. Então você entende que quando Deus te pede algo, não é exclusivamente para você. Não é só por você. Deus está mirando
Do lápis. Deus está mirando o teu futuro. Quando Deus te pede algo hoje, no presente, Ele está olhando o seu futuro. Quando Deus te pede algo hoje, Ele está gerando matéria-prima para trabalhar em seu favor amanhã. Você entende isso? Quando você obedece a Deus hoje, você está gerando matéria-prima para o seu futuro. Os teus filhos serão abençoados. Os filhos dos teus filhos serão abençoados. Não é só por você. Então, conselho aqui. Se você não consegue obedecer por você, obedece pelos seus filhos. Ah, mas eu não tenho filho, mas você terá. Você pretende casar e ter filhos? Eu espero que sim. Acho que todo cristão deveria pensar em ter uns 5 filhos. Só falta 3, amor. Estamos na metade do caminho. Faz sentido, irmãos? Porque o que acontece? Às vezes a gente é egoísta. A gente está pensando no nosso próprio umbigo, como dizem algumas pessoas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, precisamos temer aquilo que Deus diz. Quando Deus pede algo para nós, educadamente Ele pede, aqui Ele ordenou. Ele ordenou para Abraão sair da casa. Ele ordenou Abraão a sacrificar o próprio filho, ou seja, é uma ordem de Deus. Precisamos temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é diferente. Temer a Deus é saber que Ele pode nos livrar do inferno, Ele pode nos lançar no inferno. Sabe? A graça, a gente fala muito, né? Vivemos no tempo da graça. A verdade é que a graça ela sempre existiu, porque a graça é o Filho de Deus sendo imolado na cruz do madeiro em favor de mim e de você. É o favor imerecido, é aquilo que não merecíamos. E o Cordeiro de Deus, ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo não tinha sido criado ainda, Deus já tinha sacrificado o Filho. Ou seja, a graça, ela é antes da lei. A graça estava no princípio. A graça estava quando Deus criou o jardim e fez com que do jardim brotasse frutos comestíveis para Adão e Eva. Não plantaram nada, não adubaram a terra, não cavaram nada. Eles tinham que cultivar e guardar, continuar a manutenção daquilo que já tinha sido feito. Ou seja, a graça já existia no jardim. A graça é Deus sacrificando um animal para colocar vestes em Adão e Eva quando eles tinham pecado contra Deus. Eles tinham feito para si mesmos roupas que não serviam. E Deus vai lá, sacrifica um animal e faz para eles vestes de pele de um animal. Ali estava apontando para o sacrifício de Jesus. Ali já existia a graça. Então a gente tem um discurso que não é bíblico, de que a graça nos permite a não fazer nada. A graça me dá autorização para não fazer. Deus mandou eu fazer na segunda, mas a graça me deixa fazer na terça. O que te permite fazer na terça-feira aquilo que era para você fazer na segunda não é graça, é misericórdia. É que Deus acorda de bom humor na terça. E a misericórdia dele se renova toda manhã. E ele fala, não vou consumir o fulano, porque ele me desobedeceu. Vou dar uma nova oportunidade para ele. Mas sabe, quando a gente deixa de obedecer a Deus naquilo que Ele pede para nós, a gente está atrasando os planos dele para nós. A gente está adiando o plano de Deus para nós. Estava conversando com a Nath na sexta sobre casamento. Quanto mais você adia, não confiando em Deus, naquilo que Deus te pediu para fazer, mais tarde você casa.
É uma matemática simples. É igual o jumentinho correndo atrás da cenoura lá. O cara coloca a cenoura na ponta do anzol, coloca na frente do jumentinho para o jumentinho pegar. O jumentinho vai correr atrás da cenoura a vida inteira, porque tem uma distância entre a cenoura e o jumento. Nós adiamos aquilo. Então, quando você não obedece a Deus, você não alcança aquilo que Ele tem para você. Está atrasando aquilo. Existe uma música maravilhosa, que eu cantei muito. Quem tem promessa de Deus não morre. Vai nessa. Fica sentadinho esperando a promessa cair no seu colo que você vai ver. Morre. Então, eu já disse, a nossa obediência ao Senhor alcançará os nossos filhos e filhas, os filhos dos nossos filhos. Então, aquilo que eu disse também, quando a gente obedece a Deus, a gente está movimentando o mundo espiritual. A gente às vezes não vê. Não sei se você já pensou, se já teve alguma situação assim que às vezes Deus mandou você ofertar na vida de alguém, quando você foi lá e fez aquela oferta na vida de alguém, aquela pessoa precisava muito daquele dinheiro. Eu já vivi isso na minha vida. Muitas pessoas ofertaram na minha vida em momentos que eu não tinha recurso. E aquele recurso fez toda a diferença para mim. Eu precisava pagar uma conta, precisava comprar alguma coisa que era necessário e não tinha recurso. Então, a obediência de alguém me abençoou. Então a sua obediência abençoa os seus filhos, mas pode abençoar as pessoas ao seu redor. Sabe, a obediência dos discípulos em seguir Jesus abençoou a gente. A gente é fruto do que os discípulos viveram naqueles momentos. Quando os discípulos obedeceram a Jesus, largando tudo e seguindo a Ele, a obediência deles nos alcançou. Nós somos frutos da obediência dos apóstolos, daquilo que eles sacrificaram em favor de nós. Não temos noção do que nossa obediência vai gerar no reino do Espírito, mas precisamos obedecer, ainda que não saibamos os resultados. Então não importa se você sabe como vai ser feito ou não, obedeça. Isso é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você espera. Obediência é fruto de relacionamento com Deus. Sem esse relacionamento não conseguiremos obedecer. Então a gente não obedece simplesmente porque a gente obedece. A gente obedece porque a gente faz parte do DNA de Cristo, aquilo que eu falei no início do culto. A gente está compartilhando de uma mesma vida. A gente deixou de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. Então se a gente vive a vida de Cristo, a gente é capacitado a obedecer. A gente não obedece porque a gente é legal, porque a gente é bom, porque a gente é maravilhoso. Não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos reconectou novamente ao Pai. Então, sem o relacionamento com Jesus, eu não consigo obedecer também. Então eu preciso ter um relacionamento com Cristo para obedecê-lo. Se eu não me relacionar com Jesus, através da leitura da palavra, através de jejum, através de oração, eu não consigo obedecer a Cristo. A minha obediência a Ele será apenas lei, será apenas mandamento. Isso não vai me aperfeiçoar. Entende? O que eu estou falando desde o início é que a nossa obediência a Deus vai nos aperfeiçoar, vai moldar o nosso coração, vai nos dar intimidade e relacionamento com Ele. Olha o que o Paulo fala em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Ele é justo e Ele nos justifica. Ele é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, quando você coloca a sua fé em Jesus, Deus é o teu justificador, você não precisa se justificar. Já ouviu aquela frase que diz que o justo não se justifica? Por quê? Porque tem alguém que justifica você, Deus. Não temos desculpas para não obedecer a Deus, pois a graça nos capacita para isso. Então, a graça, ela não é inimiga da lei, como a gente pensa. Vou chegar nesse ponto. A graça, ela nos capacita a cumprir a lei. Então, vamos lá. Vou confessar meus pecados aqui. Já senti vontade de matar algumas pessoas. Por que eu não matei? Porque a graça me capacitou a não fazê-lo. Porque matar é pecado. Porque Deus diz, não matarás nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é lei, beleza? A graça é superior à lei, ou seja, quando eu sinto vontade de matar, né, Mário? A graça me capacita a não matar. Entende? Quando eu sinto vontade de roubar, a graça, ela me capacita a não fazê-lo. Quando eu sinto vontade de adulterar, a graça me capacita a não fazê-lo. Quando eu sinto vontade de cobiçar, a graça me capacita a não fazê-lo. Por quê? Porque a graça me conecta com Jesus. A graça me dá o DNA de Cristo. Então a gente não tem desculpa para não fazê-lo. Na verdade, a gente precisa submeter a nossa vontade a Deus. O que às vezes nos acomete é insubmissão. E não falta de favor de Deus, não falta de graça. Estava conversando com o Vitão outro dia. A gente estava falando, né, sobre alguns ímpios serem abençoados. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Jesus diz que a chuva cai sobre bons e maus, justos e bons. A chuva, ela cai todos os dias para justos e injustos. Então, o injusto, ele vai colher, mesmo sendo injusto, porque ele foi lá, plantou a sementinha. E ele dependeu da mesma chuva que eu e você dependemos. Então a chuva caiu, regou a semente dele nasceu e foi lá e plantou. Foi lá e colheu. Ele não é melhor que nós. Ele depende do mesmo sol e chuva para plantar e colher. Ele fez o serviço dele. Mas nós que somos filhos de Deus, colhemos 30, 60, 100 por 1. Então existe uma graça para nós. A chuva cai sobre todos, mas sobre os filhos de Deus colhem 30, 60 e 100 por 1. Então às vezes, você ofertou de todo o seu coração 10 reais e você colhe 10 mil. A gente explica isso? Não, por quê? Porque a semente, antes de ser material, ela é espiritual. Deus sondou o seu coração. Deus proveu para Abraão um cordeiro, porque ele obedeceu. Ele estava pronto a sacrificar o seu filho. Ele obedeceu. E quando Deus viu que ele mataria o filho, Deus mesmo proveu para si o cordeiro. Então, Deus é poderoso para fazer. Romanos 5, 10, 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele, fomos reconectados com Ele. E precisamos viver a vida de Jesus. Por que às vezes a gente não consegue obedecer? Porque existe muito ainda da nossa própria vida e pouco ainda da vida de Jesus. A gente precisa morrer.
Sabe por que a gente não consegue obedecer? Porque tem muito da nossa vida e pouco da vida de Jesus. Sabe, quando alguém te fere e você vai lá e posta nas suas redes sociais, você vai lá tirar satisfação, você vai lá quebrar o pau, você vai lá fazer barraco, é porque tem muito da sua vida e pouco da vida de Jesus. Jesus, ele foi imolado mudo. Jesus, ele foi crucificado nu, mudinho. Sabe o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quando Pedro desembanha a espada e corta a orelha do soldado Malco, Jesus fala assim: Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Eu estou me entregando por livre e espontânea vontade. Ninguém me entrega. Não foi Pilatos que me entregou. Não foi Judas que me entregou. Foi eu que me entreguei. Se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai uma legião de anjos. E o Pai mandaria e resolveria essa parada rápido. Eu me entrego voluntariamente. Eu me entrego porque eu quero. Eu me entrego por favor de vocês. A verdade, Pedro, se eu não fizer isso, você está na lama. Então, a gente precisa morrer para que Cristo viva em nós. A graça, ela não é inimiga da lei. Então existe um discurso hoje que não é bíblico, que fala que a graça isenta a lei. É uma mentira. Paulo fala isso. A lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. A graça é superior à lei, porque pela graça vivemos pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus pode nos fazer viver coisas além do que imaginamos ou gostaríamos. Mas a graça, ela de maneira alguma isenta a lei. A graça é superior. A gente fala, estou vivendo o tempo da graça. Cara, a graça é superior à lei. A graça, no sentido, não no sentido pejorativo, ela é pior que a lei. Ela é pior que a lei. Jesus fala isso, olha, vocês viram o que foi dito, né? Foi dito no passado, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém bater na sua face, você doe a outra. Isso é graça. Olha, você ouviu o que foi dito, né? Se alguém pedir para você andar uma milha, você anda duas. Isso é graça. Olha, você ouviu o que foi dito, né? Se alguém te pedir uma capa, você dê também a túnica. Isso é graça. Ah, a lei falava para você dar 10%. A graça é superior à lei. Seus 10% não servem, sabia? Seus 10% é o mínimo da sua obediência a Deus. A graça é superior. Mas a gente quer viver a graça do nosso jeito. A graça é só quando a gente está pecando deliberadamente, vivendo uma vida que não condiz com aquilo que Deus disse, aí a graça nos alcança. Mas quando é para a gente sacrificar mais, a gente não quer a graça. E a graça é sacrificial. E eu estava falando para a Karine. Abraão, que é o nosso homem citado hoje, o nosso pai da fé, o homem de obediência, ele dizima antes de haver lei. Quando ele encontra Melquisedeque, ele tinha ganhado a guerra, ele dá 10% de tudo aquilo que ele ganhou para Melquisedeque. Ele dizima na vida de Melquisedeque. Melquisedeque era uma tipologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então ele vai lá e dizima, ou seja, nem havia sido falado sobre dízimo, ele foi lá e entregou o dízimo de tudo que ele ganhou para Melquisedeque, ou seja, o dízimo ainda é antes da lei. O dízimo, ele é algo de alguém que tem um coração em Deus. Então quem vive pela graça, não vive preso à lei, ele cumpre a lei porque a lei é um mandamento, mas ele não está preso a ela. Eu preciso dar 10%. Não, cara. Deixe seu coração disponível para Deus. Se Deus te pedir 10, amém. Se Deus te pedir 20, amém. Se Deus te pedir 100%, amém. Seu coração está alinhado ao coração de Deus.